tarde, olha a prof aqui de novo para mais um dia de atividades. Hoje, quarta-feira, o nosso teacher já deve ter deixado um monte de atividades bem legais de inglês pra gente fazer. Então agora a gente vai para mais uma aulinha de artes pra gente soltar a criatividade e colocar para fora e aprender um pouquinho do universo das artes, tá certo, galera? Então eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês de artes pra gente abrir lá na página 17 e dar continuidade ao nosso conteúdo de artes, tá joia? Então vamos lá, lá na página 17, hoje a gente vai trabalhar as formas na arte. Galera, tudo que existe ao nosso redor, ele pode virar arte e ele é uma obra de arte da natureza, tá certo? E tudo que tem ao nosso redor tem uma forma básica, que é aquelas formas que a gente aprende a conhecer desde quando a gente está dando os nossos primeiros passinhos e está se reconhecendo no mundo. Lá no livro, a prof vai fazer a leitura e vocês vão acompanhar ali no livro de vocês, tá certo? As formas. A arte é uma maneira de expressarmos nossos sentimentos e as nossas emoções. É colocar no papel, é colocar numa obra de arte o que a gente está sentindo. Ela pode ser representada por meio de cores e de formas. A gente pode expressar o nosso sentimento através de um desenho, através de uma música, através de um rabisco, através de uma pintura, através de uma escultura. Então a gente pode expressar os nossos sentimentos de diversas maneiras artísticas, tá certo? Todos os objetos ao nosso redor possuem uma forma básica. Então, todo objeto que a gente consegue tocar, que a gente vai desenhar, ele tem uma forma. Observe a tela abaixo de Alfredo Volpi. Galera, ali a gente tem uma obra de arte bem interessante do Alfredo Volpi. Nesta tela aparecem formas geométricas como o quadrado, o triângulo e o retângulo. Observa como ele usa as cores, como ele usou as formas, como ele fez a obra de arte dele. Vamos entender um pouquinho melhor quem foi Alfredo Volpi? Olha lá, Alfredo Volpi nasceu em Lucca, na Itália, em 1896. Ainda criança, veio com sua família para o Brasil, morar em São Paulo. Em 1953, ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro. Seus trabalhos retratavam a cidade e os subúrbios paulistanos. Neste cenário, viveu e se inspirou. Olha lá como a história dele ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o que é aquela obra de arte. Olha o nome da obra de arte, de Alfredo Volpi. Fachada com bandeiras. Galera, o Alfredo Volpi, ele veio para São Paulo, ele veio para o Brasil e ele retratava a paisagem suburbana dos subúrbios de São Paulo. Então ele retratava a fachada das casas. Olha como agora, a gente entendendo como funcionou a história dele, a gente consegue reconhecer as janelas, consegue reconhecer bandeira de festinha junina. Então a gente consegue reconhecer o que ele está querendo representar naquela obra. Abaixo ali a gente tem mais uma obra, só que agora do autor Pablo Picasso. Vamos dar uma olhadinha? Observe ao lado a obra de Pablo Picasso. Nela é possível ver muitas formas básicas, que são as formas geométricas. Olha ali, a gente observando a imagem do Pablo Picasso, quantas formas a gente consegue identificar. A gente consegue ver o triângulo, o retângulo, o quadrado, a gente consegue ver formas que às vezes pra gente não tem muito sentido, mas o artista naquele momento quis representar aquilo. Ele estava representando uma emoção e um sentimento através da sua obra de arte. Vamos entender um pouquinho melhor quem foi Pablo Picasso? Olha lá, Pablo Picasso, o artista mais famoso e também o mais versátil do século XX, nasceu em Málaga, no sul da Espanha, em 25 de outubro de 1881. O pai era professor de desenho, portanto, o óbvio talento de Picasso
foi reconhecido desde cedo e aos 15 anos já tinha o seu próprio ateliê. Então assim, galera, o Pablo Picasso, ele veio de uma família que respirava a arte. O pai dele era professor de desenho, então sempre, desde cedo, ele foi inspirado pelas obras do pai e ele foi... Ai, galera, como é que eu vou dizer pra vocês? Ele foi inspirado pelas obras do pai e também conseguiu expor todos os seus sentimentos, todas as emoções dele através da obra de arte. A prof particularmente adora as obras de Pablo Picasso, por isso que eu fico tão emocionada quando falo dele, tá certo? Então agora a gente vai acompanhar nosso livro lá na página 18, lembrando que a gente está falando de obra de arte, a gente está falando de expressão artística e das formas geométricas nas obras de arte, que a gente sempre vai utilizar círculos, retângulos, triângulos para criar alguma obra de arte, tá certo? Então lá na página 18 a gente vai ver um pouquinho quais são essas formas geométricas básicas que a gente usa nas obras de arte. Vamos lá? Agora é com você. Leia a letra da canção e represente ao lado cada trecho as formas citadas. Eu vou deixar aqui a musiquinha das formas geométricas, que a gente já escutou várias vezes, mas eu gosto bastante, tá bom? Olha só. Eu sou o quadrado, bonito demais. Tenho 4 lados e todos são iguais. Olha só, ali a gente tem a descrição do quadrado. O quadrado é aquela forma geométrica que tem os 4 lados iguais. Então ali naquele quadradinho vocês vão desenhar o quadrado, tá certo? Ali no balãozinho verde, olha só. Eu sou o círculo, sou igual à lua, o mais bonito lá da minha rua. Então, olha só, a gente está falando da forma geométrica do círculo. Então, vamos desenhar um círculo bem bonito ali também? Lá embaixo, no balãozinho amarelo, eu sou o triângulo, tenho 3 biquinhos. De chapéu eu sirvo para os palhacinhos. Então, a gente está falando daquela forma geométrica do triângulo. Vamos desenhar ele ali também? E do lado, no balãozinho vermelho, a gente tem: eu sou o retângulo. Cresci mais de um lado para fazer inveja ao senhor quadrado. Então, o retângulo é aquela forma que tem um dos lados um pouquinho maior. Então, vamos desenhar também o nosso retângulo ali naquele quadradinho? Joia? Vamos lá? Por meio do uso de linhas e pontos, podemos chegar a várias formas geométricas. Observe, galera. Lembra que a gente já trabalhou o que era linha, o que é a linha curva, a linha reta, aquela linha fechada, a linha aberta, que a gente trabalhou lá em sala de aula? Então, através das linhas, a gente consegue formar as formas geométricas. Qual que é a primeira forma que a gente tem ali no nosso livro? É o círculo, muito bem. Depois a gente tem o retângulo, o triângulo e o quadrado, tá certo? Com essas formas geométricas, galera, a gente pode criar um universo de obras de arte, tá certo? Vamos continuar lá na página 19. A gente tem atividade 2. Bora lá? Observe a tela de Pablo Picasso. Olha lá, mais uma vez a gente tem aquele desenho lindo do Pablo Picasso. Agora, escreva as formas geométricas que você consegue enxergar nessa obra. Galera, agora a gente vai observar a tela do Picasso e vai escrever o nome das formas geométricas que a gente consegue identificar ali naquela tela, tá certo? Atividade número 3, olha lá. Pinte com giz de cera, de acordo com a legenda, as formas geométricas que aparecem na bandeira do Brasil. Galera, nossa bandeira é um exemplo de uma obra de arte feita com formas geométricas.
a gente tem um retângulo, a gente tem um círculo, a gente tem um losango. Então ali na nossa bandeira a gente tem várias formas geométricas e a gente vai pintar ela de acordo com a legenda. Então o losango a gente vai pintar de amarelo, o círculo a gente vai pintar de azul e o retângulo a gente vai pintar de verde, formando então a nossa bandeira do Brasil. Tá certo, galera? A atividade de hoje, ó, é joia. Formas geométricas tem um universo de coisas pra gente trabalhar. E é uma coisa que a gente vem trabalhando lá atrás, desde a educação infantil, tá certo? Agora, eu vou pedir para vocês ir lá no caderno de desenho de vocês e criarem vocês uma obra de arte usando as formas geométricas, tá certo? Não esquece de colocar a data e de fazer um título bem bonito sobre as formas geométricas, beleza? Galera, por hoje é só. A nossa atividade de hoje bem tranquila, que vocês já fizeram bastante coisa em inglês, tá certo? Então é isso, galera.